A gente vai falar agora da polêmica da semana. Sabe aquela história de Ibiporã que gerou protestos dos pais? Hoje aconteceu mais um, quando as escolas da rede municipal deixaram de ter intervalo. O recreio das crianças. Pois bem, nós vamos mostrar como foi o protesto hoje pela manhã e, na sequência, ao vivo comigo, a secretária municipal da Educação, Maria Margarete Rodrigues Coloniese, vai falar a respeito desse assunto, tá? Vem comigo aqui, porque a Daniela Calçavari esteve em Ibiporã. Atenção você de Ibiporã, a partir de agora, toda essa história aqui no Balanço. Mães e pais de alunos se reuniram para protestar contra a mudança no intervalo das escolas municipais de Ibiporã. A medida, que não foi comunicada com antecedência, está completando uma semana. Segundo as mães, o comportamento das crianças mudou muito. O filho da Elisângela é autista e está com dificuldades para ir à escola. Uma criança que a vida toda gostou de ir para a escola desde a creche, que ele está na rede municipal daqui da cidade desde os 9 meses. Ele entrou e está matriculado no mesmo lugar. Simplesmente ele não quer mais ir para a escola, ele quer ficar em casa. Ele não quer levantar para comer, não quer levantar para absolutamente nada, porque ele não quer ir para a escola. Vai nos grita agora. Por conta dessa mudança? Por conta da mudança que houve sem qualquer critério, né? Só veio o bilhete, a gente assina o bilhete e pronto, acabou. Silvana também está inconformada com a medida. Hoje já chorou, já não queria ficar, porque eles falam que quando as mães estão no portão, são tratadas de um jeito, a gente vai embora, a tia já põe para dentro. Desde o começo das aulas, são acostumados já a ter o intervalo deles. E para eles retirar, igual eles retirou, sem comunicar aos pais nada, as aulas começou dia 5. Eles poderiam ter comunicado a gente já, então a gente ia preparando as crianças. De acordo com os pais de alunos, as crianças que estudam no período integral perderam o tempo do recreio. Já as que estudam em meio período só podem sair da sala para comer e usar o banheiro, e tudo sob a supervisão dos professores. Esperei na segunda-feira o meu filho ir para a escola e quando ele chegou eu perguntei para ele, filho, como que foi? Aí ele falou para mim, mãe, a professora pegou a gente 10 para as 10, levou a gente pro refeitório, a gente tomar o lanche e ela levou a gente em fila daí também para o banheiro e depois quem entra na sala de aula não pode mais sair para ir no banheiro, mãe. A criança tem que ficar dentro de uma sala fechada, sem recreio, sem uma água gelada e sem poder ir no banheiro? Inconformados com essa situação, pais e mães de alunos estão organizando um abaixo-assinado, que já tem mais de 200 assinaturas. Eles estão percorrendo as escolas para conversar com quem é contra essa mudança, para pedir que o intervalo volte do jeito que era. Esse abaixo-assinado deve ser encaminhado depois ao Ministério Público. Parte do grupo que estava na manifestação foi até a Secretaria Municipal de Educação para tentar uma resposta. Queremos uma resposta! Queremos uma resposta! Queremos uma resposta! Queremos uma resposta! Diante da ausência da secretária municipal, as reclamações se multiplicaram. Eles entram de manhã, eles oram, eles esperam, porque tem sequência de turma, dos menores para o maior. Meu filho está no meio dessa linha. Ele falou assim, mãe, a gente tem que ficar esperando todo mundo tomar café para depois a gente ir. Só que aí na terça-feira meu filho falou o seguinte para mim, mãe, hoje eu passei fome na escola, porque a gente teve que esperar tanto todo mundo comer e demora tanto para comer de novo, que teve aluno da minha sala que passou mal. Não pode cortar o banho de sol do preso, porque tem direito humano. Agora o meu filho pode entrar 8 horas da manhã e almoçar meio-dia para sair da sala de aula, voltar 1 hora da tarde e sair às 4. Ah, mas eles comem nesse meio tempo, comem dentro da sala sentado na carteira. O meu filho tem direito, eu estou aqui para requerer. Não estou aqui para fazer baderna, porque na hora de receber voto eles receberam. Na hora de bater nas nossas costinhas e falar, olha a escola nova, o prefeito foi lá entregar a escola nova. Quem tem filho nas escolas e creches municipais de Ibiporã questiona a validade da medida. As crianças estão dentro de uma prisão? Estão sendo prisioneiros de uma secretária de uma educação? Gente, criança mexe com o psicológico de qualquer criança isso. Eu acho um absurdo. Gente, qualquer pessoa, tanto adulto como criança, tem que ter alimentação de 3 em 3 horas e uma pausa para descansar. Bom, essa história gerou muita polêmica, não só em Ibiporã, em toda a nossa região, e eu diria no estado e até no Brasil, porque a reportagem passou para tudo quanto é canto.
Eu estou recebendo a partir de agora, como eu disse aqui, a secretária municipal de Educação de Ibiporã, secretária Maria Margarete Colonies. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Juliana. Vamos tentar entender tudo isso, porque quando chegou para mim a informação no começo da semana, Ibiporã suspendeu o intervalo, suspendeu o recreio da molecada, e os pais, as mães, está todo mundo bravo por lá. Essa realidade aqui a gente já encontrou no começo da semana. O que é que aconteceu exatamente? A senhora tirou o recreio? Não tem mais esse intervalo para a molecada poder comer entre as aulas, como tradicionalmente a gente tem, ou seja, geralmente a gente entrava na escola, eu lembro quando eu estudava, eram 5 aulas, você tinha 3 aulas, parava para o intervalo, voltava, tinha mais 2 aulas. Mudou isso? O ensino fundamental 1, ele já tem uma dinâmica diferente do ensino estadual, como nós relatamos agora aqui, tinha 3 aulas, 2 aulas. O ensino fundamental, lá em Ibiporã, acontece em 2 modalidades. Em tempo parcial, que o aluno entra às 8 e sai ao meio-dia, e outro que o aluno entra às 8 e sai às 16, que é a escola integral. Nós fizemos uma alteração no horário do café da manhã, que ele era servido próximo das 9, 9h15, então nós adiantamos para o horário que o aluno chega. Mas isso nunca é 8 horas, porque 8 estão chegando na escola. Né? 8 horas eles estão chegando lá, aí eles vão se organizar, colocar as bolsas nas salas, aí eles vão para o refeitório, tomar o seu café. Porque muitos vêm sem café da manhã de casa. Né? E aí ficava aquela situação onde eles tinham fome, vontade de comer, antes do horário estabelecido para a merenda, que era em torno das 9, 9 e pouco em diante. Então, aí, de comum acordo com a dinâmica das escolas, nós sugerimos, então, junto com as diretoras, elas que trouxeram essa angústia para nós, se nós não poderíamos servir o café mais no início, na chegada. Porque daí o aluno vai comer, vai brincar, vai usar o banheiro, vai ter aquela atividade coletiva que sempre eles reúnem no pátio, fazem oração, cantam, e aí eles vão para a sala de aula. Nessas então, eles vão para a alturas, sala de aula por volta das 8h30? Não, dá mais, né? Dependendo da escola, que tem turmas, tem escola que temos 17 turmas, 18 turmas, então acaba ficando mais demorado. O que a gente perde, vamos dizer assim, nesse início, com a estada dos alunos ali, a gente ganha em qualidade de aprendizagem depois. Mas aí depois eles não saem mais da sala de aula, secretária? Vamos lá, eles entram aí, que sejam 9 horas ou 8h30. Eles vão ficar na sala de aula depois até o meio-dia? Tem algum intervalo nesse período? Não, eles não vão ficar até meio-dia, porque o aluno da escola integral, ele começa a almoçar por volta de 11h40, ok? Aí, eles também têm orientação dos professores para todas as aulas práticas. Nesse currículo que o professor trabalha, não é apenas para o aluno ficar preso dentro da sala de aula. Nós temos sala de informática, biblioteca, jogos, nós temos uma série de outros espaços da escola que são utilizados nessas aulas. Aulas de arte, educação física, língua inglesa. Então, o que nós estamos proporcionando é que haja uma melhora pedagógica, porque a criança do tempo integral, ela sai 3 vezes para se alimentar nessa rotina. E a criança que trabalha, né? que está lá no período, parcial. em um período só, período parcial, que ela entra, então, às 8 Isso, e sai ao meio-dia. Ela não sairia da sala de aula, ela vai para a sala de aula? Não, ela vai normal. Lá na parcial, o intervalo é no meio do período como estava antes, não mudou nada. Não houve ruptura. Na parcial, o intervalo, então, ainda é às 9 da manhã? Às 9, 9 e pouco, dependendo da dinâmica da escola, sim. Talvez, secretária, a senhora me disse que não tem a entrada ao mesmo tempo, porque são várias turmas. Isso. Eu vou falar por experiência minha aqui. O balanço começa hoje, 10 para meio-dia, e ele vai até às 2h30 da tarde, o balanço geral. São 2h40 de programa. Eu dou uma beliscadinha em alguma coisa antes. A hora que acaba o balanço, 2h30, eu vou comer a primeira coisa que eu ver pela frente, certeza. porque eu fiquei 2h40 sem comer. Todos nós, vou tomar uma água, alguma coisa. Isso. Se a criança, vamos lá, ela vai ficar aí, então, das 9 até umas 11h40, 11h50, e sem comer 3 horas. É um intervalo indicado pelas nutricionistas, indicado por todo o sistema de alimentação, porque a criança ela vai estar se alimentando
com um espaço de menos de 3 horas, que é o ideal, né, para o desenvolvimento dela. Nada impede de que, se a criança levou o seu lanche, ou o dia que tem a fruta no cardápio, isso pode ser servido. E a criança que, às vezes, não se alimentou adequadamente no café da manhã, ela também é observada, porque os professores, a coordenação pedagógica, sabe qual criança não tem o costume de comer de manhã. Ela já vem de casa sem tomar café. Mas não né? é... E aí ela vai ser alimentada. Não é uma mudança, uma ruptura, secretária, com algo que é clássico? Eu entendo a preocupação, muitas crianças vão... Eu sei que muitas crianças se alimentam, a única refeição delas é na escola. A gente não tem a menor dúvida disso, não dá para esconder um problema social. Isso. Mas não é uma ruptura com algo clássico. A gente ouviu alguns educadores que disseram o seguinte, além da questão nutricional, e me preocupa muito, às vezes, a criança chegar, que a criança vai comer de manhã e vai ficar depois até o final. Tem essa convivência que é importante no intervalo, da criança brincar com a outra, é o período que ela está se socializando. Sim, exatamente. Isso vai acontecer. O intervalo não é importante também? Esse intervalo vai acontecer já na chegada, na sala de aula, ali no pátio, é um espaço comum. Mas manter a criança depois 3 horas em aulas não é muito, Não, esse não é o foco da questão. Eu gostaria... É a diferença Eu gostaria de dizer qual o foco da questão. O que alterou disso daí? É que nós pedimos para o professor acompanhar o aluno até o refeitório. Porque o aluno, geralmente, quando ele saía para os intervalos, ele ia desacompanhado, Juliano. E o professor não tem horário de café, um horário de intervalo? O professor vai ter o seu horário de café normalmente, assim como ele já tinha, ele vai ter, só que vai ser no mesmo horário, no início do período, na escola integral. Então, o que ficou desagradável foi uma informação mal conduzida que uma pessoa passou para os pais, cujo interesse é denegrir o trabalho da educação. Eu tenho que te dizer isso, porque essa alteração do intervalo do café ser 1 hora antes do que estava sendo servido, não geraria essa polêmica se não houvesse informações distorcidas. Secretária, mas assim, se a gente tivesse ainda num período pré-início das aulas, nós me permita colocar... Nós começamos a aula semana passada. Começamos. E essas mães que nós ouvimos hoje, e muitas outras, e se eu abrir o WhatsApp aqui, um montão, elas já estão acompanhando queixas dos filhos, a situação lá. Não seria importante discutir isso com a comunidade escolar antes dessa mudança? Eu ouvi professoras, secretária, se o café da manhã era servido às 9, das 9 às 9h30, e agora ele está sendo servido às 8, das 8 às 8h30, houve mudança. Horário, sem dúvida. Houve mudança. E aí, não seria importante conversar com a comunidade antes de mudar isso? Porque assim, eu sei que está sendo servida uma refeição da mesma forma que antes, mas tem gente aqui da equipe, vou dar exemplo, tem gente da equipe que faz o programa comigo aqui no Twitter, que consegue almoçar às 11h20. Para fazer o programa 11h50 aqui, o balanço, já de barriga cheia. Eu não consigo. Nós também não. Eu não consigo. Aqui. A senhora não acha que, de repente, muitos alunos não vão ter... Eles estão condicionados a isso. Essa medida, eu entendi que a ideia é a concentração, manter mais tempo o aluno lá preparado para aprender. Mas ele não pode ficar com fome, porque ele se acostumou a vida inteira. Imagina que ele comeu lá às 8 da manhã. Ele não pode às 9h30 estar com fome. Isso não pode causar um processo contrário se ele ficar até às 11h40, 11h50 sem comer? Não seria importante pensar nisso e, de repente, discutir com os pais, com a comunidade, secretária? Eu penso que nós temos assuntos que têm os profissionais adequados para serem discutidos, né? Então, isso foi... Você não acha que a comunidade tem que ser ouvida, secretária, A comunidade deve sempre ser ouvida assim como ela é. Só que da forma como foi colocado para esses pais, coitados, eles estão sendo massa de manobra de uma informação distorcida. Secretária, a senhora confirmou para mim aqui que houve a mudança. Sim, mas a mudança não tira o recreio, como eles estão nos acusando. Eles estão nos acusando, ofendendo nas redes sociais, que nós tiramos o recreio, que nós não vamos dar a merenda mais, que a criança não pode ir ao banheiro, que eu mandei trancar ao banheiro. Vocês acham que uma secretária de educação que coordena, Juliano, mais de 600 professores e cerca de 6.000 alunos, seria tão descabida dessa forma de tirar o recreio de uma criança? Então, eu gostaria de
pedir desculpas, Juliano, de estar tomando seu tempo. Não, aqui, imagina, a gente está né? aqui para discutir esse assunto. Eu queria ter recebido a secretária no início da semana. É preciso que os pais pensem um pouco. As respostas que eles querem foram dadas na hora que eles questionaram. As diretoras explicaram, nós explicamos, nossa rede social oficial explicou, mas o foco é outro. Ô, secretária, mas vem cá. Então, quando a gente nós fala do vamos serviço fazer público, essa secretária, experiência. é diferente. Quando a gente fala do serviço público, se eu tiver uma empresa particular, eu faço com ela o que eu quiser. Eu boto ela no horário que eu Sim. quiser, eu sirvo refeição com meus funcionários a hora que eu quiser e eles vão aí reclamar ou não, a empresa é minha. Mas no serviço público, eu vou discordar da secretária à medida que eu digo assim, a comunidade não precisaria ter sido ouvida, eu não sei se uma votação nas escolas, isso, porque a gente toma uma decisão dessa, secretária. Entendi. Eu não vou entrar no mérito aqui, e eu já entendi. Eu não falei dia nenhum aqui o seguinte, por exemplo, ó, tiraram merenda, não falei em momento nenhum que tiraram merenda. Você, mas os não pais falei estão que nos tiraram intervalo. O que eu disse foi o seguinte, eu não acredito, eu particularmente não acredito, eu até contei essa particularidade esses dias aqui, eu fiz magistério no 2º grau. Que bom. Eu dei aula por 6 meses só, depois acabei entrando na faculdade. Eu não acredito que a criança, tendo esse período junto com os outros na chegada e comendo na chegada, secretária, ela vai conseguir se concentrar às 3 horas lá. Uma opinião minha e ouvi isso de alguns educadores. Eu queria pedir em nome das pessoas que entraram em contato com a gente. Pois não. Não dá para ouvir a comunidade e de repente, A pensar um comunidade- pouco mais, aguardar um pouco mais para essa medida ser colocada em prática? A comunidade sabe de todas essas propostas pedagógicas. Por exemplo, nós estamos implantando a Base Nacional Comum. E na Base Nacional Comum, os alunos eles têm que apresentar um resultado um pouco mais efetivo do que tinha apresentado agora. Nós reorganizamos os bimestres em trimestres. Isso os pais não foram lá questionar. Nós estamos fazendo a formação do professor. O aluno nunca fica 3 horas seguidas na sala de aula, porque ele tem aula de arte, ele tem aula de inglês. Mas ele está em aula, secretária, ele está em aula. Não, mas esses espaços, Juliano, não são dentro da sala de aula. Eles não são apenas dentro da sala de aula. Às vezes, os pais, por não conhecerem o trabalho da educação de forma efetiva, eles imaginam que a criança chega e fica trancado na sala o tempo todo que está lá. Então, é isso que eu queria pedir permissão para que eu pudesse esclarecer a população. Já que você foi tão acolhedor e me deu assim... Não, estou dando a oportunidade porque eu acho importante isso. Mas Isso, vai, é só mesmo uma alteração do horário do intervalo do café para o início do período, que a criança não vai acabar entrando na sala às 8, porque tem todo um grupo de alunos para se alimentar. Enquanto isso está acontecendo com a alimentação de alguns, outros já estão usando o banheiro, outros já estão se posicionando no pátio para atividade coletiva. Ô, secretária, mas eu sou obrigada, eu estou entendendo, a senhora está batendo pé nessa posição, e eu sou obrigada a colocar assim, toda a rede de ensino está errada, porque todo mundo faz dessa forma, todo mundo bota as crianças para entrarem, para terem 2, 3 aulas, para ter intervalo e depois... Por que só em Ibiporã mudou? Eu acho que o que está chocando educadores, eu vi alguns especialistas em educação de Curitiba, que obviamente não conhecem a realidade de Ibiporã, mas conhecem a realidade educacional, dizendo isso. Informação distorcida. Dizendo, olha, a criança está se alimentando a hora que chega, ok. Tem escola de tempo integral que eu conheço, que oferece alimentação de café da manhã, o lanche no meio do período e depois o almoço. A gente não tem esse lanche no meio do período, secretária. Eu acho que essa é a grande discussão. Mas é porque não é necessário. Como que não é necessário, secretária? Nutricionalmente, a criança será suprida, Juliano. Eu gostaria, sim, de que nós esclarecêssemos a situação e não conturbássemos mais. Ô, secretária, eu não a criança conturbando. não está ficando sem alimentação e não vai Mas ficar. ela está comendo só no começo do período, secretária. Isso que eu estou dizendo. Toda a rede de ensino, então... Tá não errada, é toda secretária, rede. porque Não a senhora toda mudou. rede. Só Ibiporã fez isso. É só a escola integral Então, que antecipou o horário do café. só Ibiporã. Provavelmente não, porque lá em Ibiporã, é curioso, já tinha 2 ou 3 escolas que faziam isso no tempo integral. Eles alimentavam as crianças ao chegarem. E nunca houve polêmica. É apenas em 2 escolas, por motivos terceirizados, que está acontecendo esse polêmica. Nessas escolas integrais,
Algumas já serviam café no início do período e nunca houve esse desconforto. Foi baseado na experiência dessas escolas integrais que servem o café no início da manhã que as outras escolas solicitaram padronizar. E nunca houve esse desconforto. Então, que fique aqui devidamente esclarecido aos pais. Eu acho assim que é muito bom ter essa manifestação, porque demonstra que os pais têm preocupação com seus filhos, acompanham o trabalho, mas ele pode ficar tranquilo, ele tem o direito de perguntar, conversar com a coordenação, mas não distorcer a informação para não desestabilizar. A senhora está dizendo o seguinte, a determinação vai ser mantida. Não há possibilidade de mudança, de voltar ao que era? Ô, Juliano, nós estamos começando faz 3 dias. Então, eu penso que é preciso um tempo de adaptação e reavaliar isso, não é? A opinião dos pais vai ser levada em conta nessa reavaliação? Sim, mas não só dos pais, porque nós temos os pais, nós temos os profissionais envolvidos, os próprios alunos, não é? Então, nós temos que sentir como isso vai acontecer depois de uns 20 dias, por exemplo, de adaptação, porque toda mudança que a gente faz, seja na casa da gente, seja pedagógica, seja administrativa, ela leva um tempo para ser adequada. Então, como que a gente nem começou a estabilizar essa proposta, sentir os resultados, e nós vamos recuar pela angústia de alguns pais que talvez estejam sofrendo por antecipação? É um sofrimento por antecipação, porque nenhuma administração de uma secretaria vai deixar a criança passar fome, desmaiar, dizer o que está acontecendo aí. Seria uma insanidade da parte de qualquer gestor. Secretária, eu só queria que você confiasse no que eu estou te dizendo. Eu estou aqui na posição... E que você me visitasse outras vezes. Vai ser um prazer estar lá, secretária. Eu estou dizendo que assim, eu sou muito transparente. O mesmo questionamento que eu fiz aqui, quando a senhora não estava aqui ao longo da semana, eu estou fazendo. Eu, particularmente, não acho que a medida vá trazer esse resultado que a secretária colocou. Mas respeito, e a gente aqui é extremamente democrático. A secretária falou, eu dei a minha opinião. Gostaria de voltar num outro momento, com toda certeza, para dar esse retorno, para saber, olha, nós decidimos parar, ou nós decidimos continuar, olha, ficou melhor assim por causa desse aspecto. Então, eu gostaria que a população confiasse como ela já confia. Nós estamos, assim, com escolas muito bem organizadas, montadas, excelentes profissionais, não para de vir gente transferido para a rede pública de ensino. Isso é gratificante, porque significa que os pais confiam no nosso trabalho, não é? Então, esses pais que são mais ansiosos, preocupados, eles podem ficar tranquilos, vamos fazer essa experiência. A gente precisa ter o direito de tentar avançar nas coisas. E é só isso que eu peço, respeito. Respeito. Está havendo uma forma de lidar com o assunto de forma muito pessoal, ataques antiéticos, imorais, e isso faz com que a justiça tenha que agir. Em alguns casos, né? Então, a gente tem o direito de não concordar, como você foi agora comigo. Você está ouvindo a minha argumentação. Você disse que você não concorda de a criança ficar um grande espaço de tempo sem alimentar. Nós também não. Mas eu estou te ouvindo isso. E nós também temos essa preocupação. Por isso que tudo tem que sofrer uma readequação num certo período e avaliar. Vamos assumir um compromisso aqui, secretária. Então, a senhora disse que quer receber a nossa equipe novamente, quer estar com a gente aqui. Em 15 dias, a gente já vai ter aí... Você acha que 15 dias a gente é capaz de organizar tudo isso? Eu acho que a secretária consegue ouvir. Dias. 30 dias? Então tá, então a senhora vai ouvir os pais, vai sentir dos alunos, dos professores. Tem um feriado aí, tem, né? E aí, em 30 dias, a gente volta a esse assunto. E eu tenho certeza, pelo que eu ouvi aqui, se a senhora sentir que a comunidade toda não concorda realmente... Não, ela deve compreender, com certeza, ela com o tempo ela vai compreender. Mas se ela não compreender, se ela concorda, não há problema nenhum de voltar atrás. Ou seja, vai ser feita essa avaliação, se for positivo, se mantém, se não for, exatamente, se retoma o que era. A gente precisa tentar. Para mudar e avançar e qualificar, a gente precisa mudar. Assim como nós já mudamos outros aspectos, organização dos horários, das aulas, do professor, adequação do conteúdo, do planejamento. Tudo isso já foi um processo, né? Foi um processo. E ainda precisamos avançar mais, melhorar a aprendizagem do aluno. Esse é o único foco. Eu agradeço a sua presença, secretária, mais uma vez. Espero ter esclarecido. Com toda certeza. E dizer para a população que fique tranquila. De verdade, e a gente vai continuar acompanhando essa história em Biporã. Com certeza, eu agradeço. Obrigada.